Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está no ObvioCast no quadro Psicoligando. Psicólogos que ligam, psicólogos que se importam com a sociedade. E a gente traz sempre pessoas muito legais para conversar sobre temas que são mais legais ainda, para que a gente possa pensar como é que a gente faz para se posicionar de uma forma diferente do que esse mundo está propondo para a gente. E não ia ser diferente hoje. Nós trouxemos uma pessoa que é psicóloga e conversa sobre um tema que é muito legal, que é a Mariana Alves. Fala aí, Mariana Alves. Prazer, que alegria estar com vocês hoje. Uau! Show de bola, Amei show de esse bola. convite. Nós que super curtimos por você estar aqui com a gente. Você vai falar hoje sobre síndrome do impostor. Você sabe que quando você falou sobre isso, eu fui pesquisar para poder entender. E acho que a maioria de nós não conhece com profundidade isso. A gente vive algumas vezes esse lugar, a gente conhece um pouco do tema, mas a gente não conhece a classificação dele, o nome, né? Síndrome do impostor. Verdade. Antes de a gente falar sobre isso, deixa eu falar um pouquinho sobre você para ver se o que eu estou colocando aqui faz sentido. Psicóloga, palestrante especialista em síndrome do impostor. Você já trabalha com isso há um certo tempo, porque eu vi, você divulga isso já há um certo tempo. E você é daqui de Campinas, eu sei que você é da família do Rubem Alves também, né? Conta pra mim aí. Eu sou a Mariana, mas podem me chamar de Mari Alves, o Alves que vem de Rubem Alves. Muito legal. Existem tantos Alves por aí, mas eu tive esse privilégio de ter Muito o legal. Rubem como meu avô. Ele contribuiu demais com a minha formação, com a minha escolha na psicologia. Eu nasci e fui criada aqui em Campinas. Amo o bairro Guanabara, meu avô sempre morou lá com a minha avó, então nós inclusive temos o Espaço Colher o Dia lá, nossa clínica de psicologia, eu e meu marido. E eu sou psicóloga formada aqui pela PUC Campinas, sou filha da PUC. Agora em dezembro fecham 14 anos. 14? E o tempo voa, né? Ué. O tempo voa. E realmente essa questão da síndrome do impostor, fazendo a faculdade, eu nunca tinha ouvido falar no termo, e nem nunca fazendo terapia também. Foi algo que eu fui descobrindo por conta própria. Eu sou especialista em análise do comportamento, me considero uma psicóloga da saúde, porque trabalhei muitos anos como psicóloga hospitalar, 8 anos desde que eu me formei, e há 5 anos, vai fechar 6, que eu trabalho com a clínica, e aí há um ano, agora dia 18 de novembro, oficialmente um ano mentora na superação da síndrome do impostor. E realmente me sinto assim uma pessoa que meu propósito hoje tem sido divulgar esse tema, porque realmente ele não é um tema tão comum, tão falado. As pessoas até perguntam, Mari, mas tem tanta coisa da psicologia que você vai falar, por que você escolheu falar de síndrome do impostor? Eu escolhi porque é um tema que impacta muito as nossas vidas, mas a gente às vezes nem sabe que esse conjunto de sintomas, de sentimentos tem esse nome. Então eu escolhi ser a porta-voz de falar sobre esse assunto, um assunto que me impactou bastante, já teve impactos negativos da minha vida. Então, quando eu percebi o quão importante é superá-lo, saber de onde ele vem, por que ele acontece, quais são os principais sintomas, mecanismos, eu falei, não, eu preciso ajudar, eu sou uma psico que liga. Você Falei, liga? não, eu ligo para a vida das pessoas e eu sei que a síndrome do impostor, ela afeta demais, então um prazer poder estar aqui fazendo esse trabalho de contar mais sobre esse assunto para vocês, porque ele é relevante demais, com Cara, certeza. para mim é bem legal, porque assim, primeiro que eu digo que eu não conhecia esse mundo da psicologia como estou conhecendo agora, convidando várias pessoas, né? Para mim, é fazer uma confusão entre um psicanalista e um psicólogo. Quando falava sobre psicoterapeutas, eu entendia que era uma terceira
pessoa e não uma ferramenta. E até mesmo as diversas escolas que existem dentro, linhas, né, que você pode chamar, eu não entendia muito bem. Então, fazia uma confusão muito grande. E graças ao Psicoligando, a gente está conseguindo conectar isso daí. Você, antes de a gente entrar efetivamente nessa síndrome do impostor, você tem alguma linha que você seguiu especificamente? Sim, eu sou especialista em análise do comportamento. Ah, você chegou a citar, isso é uma linha? Isso é uma linha, isso. Olha. Vamos dizer assim, né, de maneira muito grosseira, assim, existem 3 grandes vertentes e aí foram tendo muitos aprofundamentos dentro dessas que são mais ligadas à psicologia clínica, como a gente olha o indivíduo analiticamente. Então, existe a psicanálise, que aí o Freud é muito conhecido, então realmente é muito comum a gente misturar psicoterapeuta com psicanalista, com psicólogo. Um psicólogo, ele pode ser psicanalista, mas tem gente que é psicanalista e não é psicólogo, Sim. então fica confuso mesmo. E a análise do comportamento, existe a linha mais humanista, que vem da fenomenologia, da filosofia, e a análise do comportamento, que tem muitos estudos que foram feitos com animais, então é a ciência do comportamento que é aplicada ao ser humano, onde a gente coloca como cerne o estudo do comportamento, seja daí pensamento, sentimento ou os comportamentos abertos ao mundo são considerados, né, comportamentos, e a gente vai estudar, então, como o contexto influencia para a gente pensar, sentir dessa forma. É muito científico mesmo, porque a gente trabalha... então esse contexto aqui faz você se sentir assim, então como é que a gente faz para existir um outro contexto mais saudável, por exemplo, pensando numa pessoa que vem procurar a psicologia clínica, buscando desenvolvimento pessoal, aliviar algum sofrimento, né? Então, nós vamos analisando as variáveis e fazendo propostas de mudanças de comportamentos, de hábitos, de pensamentos. Dentro da linha da análise do comportamento, tem a cognitivo-comportamental, mais conhecida como a TCC, que hoje em dia é padrão ouro junto com a análise do comportamento, para lidar com várias psicopatologias, a ansiedade, a depressão é muito utilizada, transtorno borderline, enfim, a psicologia como análise do comportamento tem muita ciência a nosso favor, então a gente ensina as pessoas a serem cientistas do comportamento, se observarem e conseguirem, a partir dessa observação, resultados melhores, autoconhecimento, a possibilidade de mudar essa dinâmica, de parar de repetir padrões. Tem uma brincadeira que faz, que não fui eu que criei, você deve saber com certeza absoluta, que o pessoal fala assim, quem faz psicologia é quem precisa de terapia, na grande maioria das vezes. E aí eu vou colocar mais uma pitadinha, né? No teu caso especificamente, falando especificamente sobre síndrome do impostor, ou no teu caso impostora, e sendo quem é, né, a neta do Rubem Alves, as duas coisas se conectam de alguma forma? Total. Sério? Assim, eu sempre fui muito fã do meu avô, eu sou a neta mais velha, então... Eu tive ali, quando ele faleceu, eu tinha 25 anos, então eu tive muita convivência com os meus avós, eles me educaram muito e eu sempre fui muito ligada ao meu avô. Só que, a partir de um dado momento, eu acredito que quando a minha síndrome do impostor começou a pegar, eu comecei a ficar mais low profile sobre contar que eu era neta dele. As pessoas mais íntimas sabiam e eu não tinha problema com isso. Problema nenhum. Mas não era a pessoa que ficava falando, oi, tudo bom? Eu sou a Maria Alves, o Alves vem de Rubem Alves, tá? Eu não ficava fazendo esse tipo de apresentação, colocando ele no cerne da minha apresentação, até porque esse é um dos principais sintomas da síndrome do impostor. Medo de parecer arrogante. Aí eu falava, não, mas eu não vou ficar ancorando a minha imagem com a imagem do meu avô, né? Então, me bateu aquele negócio de, mas se eu ficar falando que eu sou neta dele, vamos pensar que eu tô querendo pegar impulso nele? Sim. Ou comparações, quem é a Mari perto do Rubem, ué? Psicólogazinha aí. Uma psicóloga e outra é uma escritora. Né? E aí eu ficava mais quietinha, mas quando falavam maior, eu tinha um maior orgulho. E muitas vezes acontecia de... Já caiu pergunta no vestibular que eu fiz, que era do meu avô. Deu, obrigada, avô.
Ou falar assim, isso está errado, porque o meu avô... Exato. Já caiu pergunta dele, já estudei muito ele na escola, na faculdade de psicologia, claro. E aí, aos poucos, conforme eu fui superando essa insegurança, eu lembro que eu fazia terapia na época da faculdade e a minha psicóloga falava assim, Mari, mas se tem alguém que pode carregar o legado do seu avô, é você que é psicóloga? E eu fui fazendo as pazes com isso, Aham. né? E hoje, além de no Espaço Colha ao Dia a gente ter o acervo do meu avô, eu uso ele diariamente. Por quê? A minha mentoria, que é a Superando a Síndrome do Impostor, eu peguei a simbologia de uma crônica que ele tem, que é a crônica Pipoca. A crônica Pipoca, quem não conhece tem que ver. É linda, porque ele vai falando sobre o quanto o milho é um alimento sagrado, o quanto a gente, na cultura, aproveita desse alimento de diversas formas. E aí ele chega na reflexão de, mas vocês já pararam para pensar que o grãozinho de milho isolado, para nós humanos, a gente não faz nada com aquele grão duro e inflexível. Agora, quem não gosta, quem não ama uma pipoca? É difícil, né? Eu não conheço ninguém. Vocês conhecem alguém que não gosta de Eu me pipoca? afasto, inclusive, de quem não gosta de Ah lá, pipoca, né? não é Claro. normal. Não, essa é uma prova já de condição de, né? Não é? Saúde, né? É muito bom, né? Só que aí a metáfora que eu uso é o seguinte, que ele fala assim, o grão de milho que não passa pelo fogo, ele nunca vai se tornar pipoca, que é essa coisa maravilhosa. Então, para a gente se tornar algo superior ao grão, que é duro, que é rígido, que é fechado, a gente precisa passar pelo fogo. E quando a gente sofre de síndrome do impostor, que eu vou explicar, mas basicamente quando a gente está tomado por inseguranças, a gente está fechado, a gente está contido, a gente não consegue ter essa explosão de crescimento, de autenticidade, de ir para um lugar diferente, esse salto quântico que a pipoca faz. Aham. Então, eu uso essa metáfora na minha mentoria justamente para falar sobre a transformação que acontece quando a gente trabalha a nossa síndrome do impostor. Que a gente sai desse modo milho, que daí eu fui criando verbos, assim. Eu criei um acrônimo, que então para cada letrinha do milho significa uma característica da síndrome do impostor, e da pipoca, que é o que acontece quando a gente vai se transformando. Então, quem tá no modo milho, sofrendo de síndrome do impostor, tá com M, medos. Medos de ser julgado, medo de, apesar das evidências nos dizerem ao contrário, a gente ser visto de alguma forma como uma farsa, como medo de estar enganando, medo de chegar ao lugar que a gente chegou apenas por sorte. Então, vários medos. Sem competência. Você tem construído essa história. Isso. Então, o M é ligado a isso. O I, inseguranças diversas, que fazem a gente nos questionar. O L, limitações autoimpostas, que é o quê? Quando a gente diz pra gente mesmo que a gente não é capaz. Imagina, eu vim aqui num podcast hoje. Será? Eu não tenho conteúdo para Eu não isso, tenho né? conteúdo pra isso. São as vozes das inseguranças que vêm aqui. Eu falo que é tipo um diabinho, né? E aí tem o H e o O, que é o histórico subestimado, que é o quê? A gente não olhar para tudo que a gente viveu na vida para que isso dê uma competência pra gente de, não, eu não tô reinventando a roda. Eu já vivi por diversos desafios antes para hoje eu sei quem eu sou. Porque se a gente esquece disso, e a gente esquece, Sim. a gente acha que todo novo desafio a gente tem que reinventar a roda. E isso gera uma limitação, isso gera essas vozes da insegurança. E por último, o O, que é a omissão de conquistas, que é quando a gente não consegue olhar e comemorar as nossas conquistas. Eu brinco que quem sofre de síndrome do impostor fica achando que conquista é Oscar, Prêmio Nobel, estar na Forbes, coisas muito grandiosas. E não, conquistas são autossuperações de você estar num degrau e você subir por um outro degrau, de alguma superação, de algum objetivo, de alguma coisa que você está almejando, né? Então, quando a gente está com esses mecanismos muito ativados, a gente não pipoca. E quando a gente
passa por essa transformação e vira uma pipoca, pra gente pipocar, a gente tem que ser mais proativo, a gente não pode deixar a síndrome do impostor paralisar a gente, que é o que acontece geralmente. A gente tem que ser mais inspirado na nossa própria história. A gente tem que ser mais persistente, resiliente para conseguir chegar lá no final, no topo de uma escadaria de um objetivo que tem várias fases. A gente tem que ser mais ousado para quebrar zonas de conforto. A gente tem que ser mais confiante. E o meu favorito, mais autêntico. Porque quando a gente tá muito seguidor de regras, a gente abafa a nossa autenticidade. E toda vez que a gente abafa a nossa autenticidade, a gente massacra um pouco da nossa autoestima, dos nossos valores, de quem a gente realmente, na nossa essência, lá no fundo, é ou gostaria de estar sendo. Você sabe que muito do que você estava falando aqui me levou para um momento que eu trabalhei numa empresa farmacêutica nacional gigante aqui do Brasil e tinha os filhos de um dos sócios. Eram 3 donos e uma das filhas, na verdade, trabalhava conosco e a gente percebia que ela estava, mesmo que ela não dissesse isso, ela sempre estava tentando se provar como competente, porque quem construiu tudo foi o pai dela, entendeu? Então, assim, ela assumiu uma posição de liderança logo na entrada, e ela era jovem, ok, ela tinha uma curva de aprendizagem, e tá tudo bem por essa curva de aprendizagem, mas a gente percebia claramente que o desconforto de ela estar sentada naquele lugar, naquela cadeira, entendeu? E assim, quando você fala sobre isso, isso vem muito para mim de linha sucessória de empresas, isso vem muito sobre nomes, como é o teu caso, dos Alves, isso tem a ver muitas vezes, nem precisa ser uma grande empresa, mas é a entrega de um legado, né? Sim. A passagem de um bastão. Pode ser uma coisa pequena, mas assim, como de repente uma loja, o dono de alguma coisa que o cara passa para você, ou de repente o cara ele pega a clientela dele, que ele é psicólogo, e aí você também se forma em psicologia e você fica se questionando se você teria competência para formar aquele grupo de clientes, tanto quanto se fosse sem o seu pai. Isso. Né? É bem legal isso, é bem Perfeito. rico. Só que deixa eu entender o seguinte, dentro disso, óbvio que a gente está falando de pessoas que elas têm condições de pipocar. Né? Porque também tem aquelas pessoas que efetivamente elas não são pipocáveis, né? Ainda, ou ainda não chegaram no momento de ser pipocável. Sim. E é até legal o que você está falando de pipocar, porque na minha idade, na época que a gente brincava um com o outro, falava assim, ó, fulano pipocou. Pipocou era uma coisa ruim, não é? Mas você está dando um aspecto bom para isso, né? O aspecto pipocar é tipo estourar, explodir, Isso. né? Nesse aspecto, é Isso. muito legal. E deixa eu entender o seguinte, a gente está hoje num momento onde tudo é comparado. Nós somos comparados com todas as coisas. Eu estou entrando um pouquinho no desempenho, naquela cultura de desempenho, tá? As redes sociais, todo mundo é perfeito, todo mundo é shapeado, todo mundo é feliz, todo mundo come bem, todo mundo viaja para os melhores lugares, ainda que efetivamente seja só foto, não seja essência. Exato. Né? A Raquel Alves, ela é sua tia. Minha tia. Sua tia, ela falou uma coisa fantástica em relação ao Rubem Alves, quando ele, em 1975, ficou sabendo que ela tinha o lábio leporino e que naquele momento ele ficou no silêncio da sala de estar, ali de espera, e ele teve uma epifania no sentido de vou mudar minha vida, vou ressignificar minha vida para ajudar minha filha e também mudar isso. Isso fez com que ele mudasse a essência dele. Esses momentos de eu comigo mesmo, eu com o divino, estão cada vez menores. A gente está hoje vivendo comparativamente em tudo isso. Como é que as redes sociais têm potencializado essa sensação de inadequação? Ai, nossa, de tudo quanto é jeito que a gente possa imaginar. Primeiro porque não há silêncio. Pra gente se perceber, pra gente pensar, pra gente olhar pra dentro, tem que ter silêncio. E se a gente tá com o celular como um terceiro membro e a gente tá o tempo todo aqui, ó, olhando, consumindo, a gente não está em silêncio. A gente tá se esquivando, aí
pode ser proposital, nossa, uma procrastinação ali, tem uma decisão e eu não quero lidar com isso, então eu vou me anestesiar olhando rede social, mas muito é do vício mesmo, dessa dopamina barata que a gente tem ali de consumir vídeos super produzidos, na maioria das vezes, rápidos, cheios de efeitos especiais. É como se a gente estivesse comendo um junk food ali, um McDonald's, e aí depois a gente tivesse que voltar para um franguinho, né? Não tem mais graça a vida fora desses estímulos todos. Só que é muito perigoso, porque primeiro que mata esse silêncio que a gente precisa, e segundo porque é um ambiente extremamente comparativo, mas não é uma comparação real, Justa, né? justa. É você justamente ver o recorte perfeito, editado, filtrado do outro. Eu falo que é você ver o palco do outro e comparar com o seu bastidor. Quem que não fica para baixo? E muitas vezes é inconsciente. A gente vê a pessoa shapeada, sarada, em Fernando Noronha, comemorando, comprando carro, viagens. Você fala, nossa, minha vida não tá desse jeito. O que eu tô fazendo de errado? Na época que meu avô nos educava, eu lembro que tinha Barças, aquelas enciclopédias Sim. Barças. Aí você consumia conteúdo de um lugar que não tinha comparação, era o conteúdo ali. Aqui não, às vezes você entra no Instagram para pesquisar alguma coisa, ou no YouTube, a hora que você vê, você já tá vendo um vídeo que tá depreciando você, que tá te tornando um obeso mental, que tá só consumindo e não tá dando vazão para aquilo, que tá te fazendo se sentir todo errado. Então é muito adoecedor. Fora que esse excesso de estímulo vai deixando a gente mais ansioso, mais agitado, super estimulado. Então, vai tendo um efeito para o nosso cérebro de hiperestimulação que pode deixar a gente depois à noite com insônia, com uma qualidade de sono ruim. Então, vai fazendo uma bola de neve que a gente, se não parar para pensar, você não percebe. Mas é, sim, adoecedor. Pode incentivar, né, muitas mulheres, por exemplo, a desenvolverem transtornos alimentares, muitas pessoas a comprar muito mais, porque está o tempo todo sendo ofertado ali mercadorias. E essa questão da comparação, se a gente for pensar em síndrome do impostor, é o que massacra E mais. tem uma outra coisa também, né? Porque tem eu consumindo rede social para poder fazer essa comparação, conforme você disse, mas tenho eu também postando para poder ser aprovado o tempo todo, para Sim, poder ser visto, e assim eu posto, e dependendo da quantidade de likes ou dislikes que eu tenho, isso também me motiva ou não me perfeito. motiva, e isso também pode trabalhar negativa ou positivamente para a síndrome do impostor, ou não tem relação necessariamente? Total também, não, incrível você ter trazido isso. Inclusive, eu fiz, né, eu sou produtora de conteúdo, eu falo que eu sou uma psicóloga, mentora, e produzo conteúdo para dar luz à minha vida, e não eu sou produtora de conteúdo como a profissão central. Entendi. Porque se você pensa desse jeito, já começa o negócio, a pressão a ficar gigante, né? Então, mas sim, eu fiz um curso da Bettina Rudolph, que ensina a gente a vender mentoria, foi muito importante para mim. E eu converso eu tenho ali no ecossistema dela, a gente tem os grupos dos alunos e eu tenho um cargo de liderança dentro. Então, eu conheço muitos fazedores, que eles chamam, que são os fazedores de conteúdos, mentores. E é impressionante o que eu tenho ajudado as pessoas, o que as pessoas têm vindo me procurar de Mari, eu vou fazer um lançamento. Imagina a pressão de fazer um lançamento, de você vender um produto, colocar sua cara a tapa e tem que colocar vídeo todo dia, tem que falar do seu produto todo dia, ter que. As pessoas vão ficando desesperadas. Meu Deus, eu não sei vender, eu sou psicóloga. Não me ensinaram a influenciar o outro a desejar o meu produto. A cabeça vai ficando desnorteada, insegura, massacrada. Eu não sei fazer isso, eu não vou conseguir. Aí humilho, todo mundo fala, eu tô humilhando, pelo amor de Deus. E sim, mesmo se você não for produtor de conteúdo, inclusive uma coisa muito interessante que vem acontecendo é a geração mais nova ser a geração feed zero. Eles já estão nesse movimento de não quero expor minha vida. Por quê? Porque é massacrante.
é um repertório que, se você não tiver muito atento, você pode ficar deprimido, ou você pode querer trabalhar com isso e isso te deixar lá para baixo, muito frustrada, não, eu não sou capaz. Aí você desiste de um projeto incrível porque você não teve essa resiliência de passar por isso de uma forma saudável. Porque é verdade. Se eu coloco lá o meu posicionamento, alguém pode vir e falar, nossa, não gostei. Nossa, nada a ver, síndrome do impostor, não tem nada melhor pra você falar, não. E muitas outras coisas que podem vir em forma de crítica, de hate, né? O hate pode vir, às vezes, de pessoas próximas que você nem imagina, que não incentivam o seu trabalho. Ou às vezes o cara nem próximo pode não ser o seu hater, mas ele pode não ser o seu curtidor. Exato. O que também é uma forma de desmotivar, né? Você fala, cara, eu esperava que pelo menos os meus próximos... A história de eleição, né? O cara, ele se candidata e tem voto só da esposa e da mãe, não tem mais ninguém. Fala, mas cadê todo mundo da minha família, né? É isso que também é uma coisa. Deixa eu conectar um pouquinho agora. A gente está num canal cristão e a gente tem a grande maioria das pessoas que acessam a gente aqui tem essa cosmovisão. E existe, eu falo sempre isso no Psicoligando com os psicólogos que estão com a gente aqui, existe uma resistência de um grupo dos cristãos à psicologia. Por quê? Porque muito tempo atrás as pessoas tinham uma ideia de que o psicólogo ele meio que destravava o cara para poder fazer o que ele quisesse, tipo, siga aquilo, a sua verdade é o que mais importa, mais ou menos isso. E a gente sabe hoje em dia que existem várias linhas, vários pensamentos, a sua cosmovisão é mantida dentro daquilo que você faz e tudo mais. Você entende que a psicologia, ela substitui a fé quando se trata da síndrome do impostor? A pergunta ela fica meio esquisita, mas eu vou tentar refinar mais ela. Tem pessoas que acreditam que basta você ter fé e você compreender as escrituras de um modo a interpretá-la e aplicá-la da forma correta, você já é livrado de qualquer tipo de síndrome. É nesse aspecto que eu pergunto. Tá. Não, nós não estamos isentos a ter, né, algum tipo de sofrimento de saúde mental por termos fé. A psicologia, eu acho que ela tá aqui para nos ensinar a nos conhecer melhor. Ela é uma ferramenta de autoconhecimento muito potente. E aonde ela se conecta com a fé é no sentido... O que é fé? O que é você crer? Você acreditar. Acreditar em você mesmo, por exemplo. Então, você ter fé que você é uma pessoa que é pipocável, que consegue chegar num outro lugar, que consegue conquistar sonhos ou desafios, se você não tiver autoconhecimento, como é que você vai acreditar? Como é que você vai ter fé em você mesmo? Então, a fé, de uma forma geral, ela vai ter esse caminho comum da psicologia e do cristão nesse sentido. A gente acredita no outro, a gente não acreditou na história cristã, tudo que Jesus fez por nós. E como que a gente não vai acreditar que a gente também pode evoluir, que a gente também pode estar num estágio e chegar num outro, né? Só que meu avô falava disso, o Cortella, eu já vi o Cortella falando disso. É diferente a gente ter esperança de ficar esperando sentado. A esperança, se ela for mais do verbo esperar do que esperançar, ela não ajuda a gente a se desenvolver. A gente precisa ter uma esperança mais ativa, do tipo, eu tenho esperança de que se eu me movimentar e eu desenvolver a habilidade de acreditar em mim, as coisas vão acontecendo. Não tem aquela frase, põe o pé que Deus põe o caminho? É isso. Se você acreditar que você é capaz de fazer essas movimentações, você tem muito mais chance de se movimentar. Eu tenho notado, não sei se porque as pessoas que a gente tem convidado têm já essa postura, ou se de fato, independente das pessoas que a gente está convidando, os psicólogos de um modo geral, eles estão sendo mais molhados por valores espirituais. E aí, quando eu falo valores espirituais, eu não estou falando necessariamente da fé A, B, C ou E. Eu estou percebendo que existe mais está sendo mais conciliado a psicologia com esses valores espirituais. Isso é uma percepção ou você percebe isso também? Isso é ciência, isso é ciência. Existe a psicologia positiva dentro das áreas mais modernas. A psicologia positiva foi desenvolvida, ela é nova, ela foi desenvolvida por um estudante de Harvard. E a psicologia
positiva, por exemplo, ensina a gente a enxergar o copo mais para o meio cheio. Quem sofre de síndrome do impostor, copo meio vazio, eu não vou conseguir, eu não posso. É a cabeça que está pensando sempre com o olhar depreciativo e negativo. A psicologia positiva ensina a gente a sempre ter esse viés mais positivo, de acreditar, de ter fé em nós mesmos, de praticar gratidão. A prática de gratidão, por exemplo, está dentro da minha mentoria. O que a gente faz? É uma mentoria em grupo, temos um grupo de WhatsApp, todos os dias, o primeiro a acordar vai lá e fala, hoje eu acordo grato por tal coisa. E pode ser, eu falo, pode ser do mais básico ao mais elaborado. Pode ser, eu acordo, é uma coisa que é muito nítida para mim, que eu sempre acordo agradecendo, é do teto. Eu tenho um lugar para dormir. Ter tido uma boa noite. Uma boa noite de sono, protegida, quentinha, segura. Até uma coisa muito elaborada, né? Do tipo, agradecer de eu estar aqui hoje, poder levar mais conhecimento para mais pessoas. Pode ser do simples ao elaborado. Esse exercício é padrão ouro para fazer a gente treinar o nosso cérebro a pensar de forma mais grata, mais positiva. E isso muda quimicamente o nosso cérebro. Cara, você falou uma coisa para mim que puxou muito uma linha que eu tenho visto e está fazendo muito sentido para mim. Não é que seja novidade não, tá? Mas assim, tem feito mais sentido para mim ultimamente. Eu via pessoas que faziam, por exemplo, atletismo, dizendo, aí chegou um determinado momento da corrida que o meu corpo começou a gritar para eu parar e eu dizia, não vai parar, eu vou continuar. E isso fez sentido para mim recentemente, quando eu percebi, e agora conecta com o que você está falando, quando você assume o controle. Não é porque eu tenho o meu cérebro, não é porque eu tenho as minhas emoções, não é porque eu tenho os meus hormônios, não é porque eu tenho todos esses estímulos que eu não posso assumir todo o controle dizendo para todos esses fazerem o que eu estou dizendo para eles fazerem. Claro que existe toda uma prática a ser feita, constância, com disciplina, existem percepções que eu preciso ter quando eu fazer isso, que é o que você está dizendo, né? Então, o que é muito legal é que você consegue dar sentimentos, nomes, na verdade. Você nomeia coisas que a gente tem como sentimentos. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Porque eu tenho visto muitas pessoas que elas têm todos os motivos do mundo de serem felizes e são infelizes. Porque elas... Primeiro que eu acho que a busca de um referencial. Elas precisam ter um referencial para que elas possam dizer o que é felicidade, o que é infelicidade, né? O que é sucesso, o que é insucesso, o que é bom, o que é ruim, Claro. né? E aí, isso está conectado com o que a gente conversou sobre as influências de mídias sociais e tudo No mais. digital fica impossível, porque Isso. você vai se comparar com quem? Com o mundo inteiro? Isso, e com o que a gente vai conversar agora, que a gente vai entrar um pouquinho sobre como é que a gente encontra boas referências nesse mundo de muita informação. Porque assim, cara, antigamente eu tinha curadoria, por exemplo. Você tinha, por exemplo, o teu avô dizendo para você, ó, pegue este livro e veja esta coisa. Hoje, a curadoria é feita pela inteligência artificial. Quando você faz no Google, às vezes você não precisa nem entrar num site, você não precisa nem ler um artigo. Ele mesmo já faz uma sumarização daquilo ali. E aí, como é que faz? Exato. Isso dá um nó na nossa cabeça, porque a gente perde essa referência e aí a gente fica muito mais vulnerável. Você perde sua borda, né? Quem são as minhas pessoas de referência? Quem são as minhas citações? Você perde essa borda e você desaprende também a fazer essa pesquisa qualificada. Uma frase que eu tenho, que eu acho que é muito interessante da gente lembrar é: quem compara, para. Quem inspira, brilha. Porque quando você só se compara sem critério, você trava. Mas se você escolher uma pessoa com critério para se inspirar, aí o negócio vai longe. Né? E é por isso que a gente precisa ter pessoas que são os nossos mentores. Para cada área importante da sua vida, tenha um mentor para chamar de seu. A gente não tem. Isto é uma coisa muito séria. É muito sério. É muito, muito sério. Assim, nós fazemos parte de um instituto que damos aula para jovens que são socialmente vulneráveis. Então, a gente percebe que a falta de uma referência ela é muito patente. Mas a gente percebe essa falta de referência também para pessoas que estão socialmente bem.
Elas, Sim, elas para têm todo mundo. economicamente bem, porque o que acaba acontecendo? Os pais levam para Disney, ou fazem uma viagem para a Europa uma vez por ano, trocam de carro, tem uma casa boa e tudo mais, só que eles são ausentes. Porque eles trabalham feito malucos, eles delegaram os filhos para as boas escolas. Como é que eles vão ser referências se eles estão ausentes disso? Quem que vão ser os referentes, né? Quem que vai ser a base para esse jovem? Só que aí também tem o seguinte, né? Eu acho que eu vou colocar uma palavra aqui que é o Fear of the Missing Out, que é o FOMO, que aí você vai poder explicar para a gente o que que é isso. Em dois aspectos. Primeiro que assim, se eu fico fora das mídias, se eu consigo ficar em silêncio, eu tenho que me desligar do mundo. E se eu me desligo no mundo que está numa velocidade alucinante, como é que eu faço para controlar isso? Sim. E a outra coisa é, assim, eu também, para poder sentar nessa cadeira que eu fui colocado, pensando no cara que tem a síndrome do impostor, e saber o que está acontecendo numa reunião e conduzir, eu preciso estar plugado. Como é que eu faço para fugir disso? Ai, é um desafio gigante mesmo. É um desafio. Eu acredito que tentando achar esse equilíbrio de você não estar o tempo todo refém da rede social. Sabe uma coisa que eu venho praticando muito e que me ajuda demais é você fazer um consumo um pouco mais lento da rede social, que é o seguinte. Primeiro, questionar quem são as pessoas que você está seguindo, o que que você sente quando você está seguindo ela. Você sente esse desespero, essa comparação de FOMO, de "Ah, eu tô pra trás. Então, questiona. Questiona se essa pessoa é saudável pra estar ali. Você não precisa, você não é obrigado a seguir ninguém. Não vai acontecer nada se você deixar de seguir, principalmente se for uma pessoa famosa que nem sabe da sua existência, né? Para! Para, porque tá te fazendo mal. E lógico, você tem que estar dentro, inserido no jogo, Uhum. mas não de uma forma que o jogo te sugue, porque se você ficar o tempo todo com medo de estar perdendo o bonde, abrasileirando, né? Uhum. Perdendo o bonde, é, você vai estar no momento aqui agora quando? Sua cabeça está sempre. "Ah, na rede vizinha estão falando um negócio. No outro perfil eu tô fazendo outro. Lá tá tendo um evento que eu não tô participando. Você não tem a capacidade de se clonar e estar em diversos lugares ao mesmo tempo. E você ficar sofrendo disso e querendo você sucumbir a essa alta performance, você se fragmenta de um jeito que não sobra o aqui e agora. Aí como é que você colhe o dia, que é eu escolhi espaço colher o dia, porque meu avô, Espaço ele colher o dia. espaço colha o Colha dia. o dia. Isso. Por que que eu escolhi esse nome com meu marido? Porque meu avô até tem duas placas no Instituto Rubem Alves. Tempus fugit, carpe diem. Do latim, traduzindo para o português, o tempo foge, colha o dia. Só que se o tempo foge, você sente que o tempo foge e você quer agarrar o tempo de qualquer forma, você vira refém do tempo e você não tá nem no presente, nem no futuro, nem no passado. Você tá preso ali no multiverso da loucura, É verdade. praticamente, né? Então é importante a gente se conectar com aqui e agora. Para isso é preciso conhecimento, é preciso de uma bússola que norteie a gente. Porque isso ajuda a gente a controlar esse. Mas eu tô com medo de perder que bonde? Qual é o meu bonde? Para onde eu quero ir? É você fazer um protagonismo saudável. Né? Eu uso muito a analogia, meu marido é cavaleiro profissional, né? Eu me ensinou a montar. Você é uma dama casada com um cavaleiro profissional. Isso é É, chique, hein? Isso não é chique. comum. Agora ele se aposentou Uhum, e vai virar psicólogo, mas uhum. como eu tenho essa metáfora muito ativada na minha cabeça, eu falo, se a gente não tem protagonismo, é que nem a gente tá cavalgando num cavalo desgovernado. Ele tá levando a gente para onde ele quiser. A gente tem que ter essa rédea de a gente tá conduzindo a nossa vida para um caminho. Ter esse fio condutor, essa bússola de quais são os meus valores, o que que eu vou dedicar, quais são os meus propósitos. Então, se o meu propósito é falar de síndrome do impostor, Uhum. se uma pessoa me fizer um convite para falar de um outro assunto, para que que eu vou nesse assunto?
Não, eu vou gastar meu tempo e minha energia com a síndrome do impostor nessa linha editorial. Uhum. Então, trazer isso para a realidade de cada um. Qual é o seu fio condutor? Para onde você quer ir? As pessoas não têm isso. Por quê? Anestesiadas. Cara, a gente está vivendo uma fase maluca, mas num nível tão maluco que, assim, antes de a gente abrir a câmera, eu estava conversando aqui com o seu marido, que estava conosco aqui, fora das câmeras, falando sobre a gente ainda vai viver a interferência da inteligência artificial, né? Porque, assim, ela está só começando, né? Eu tenho contato com ela desde 2024, quando abriu, e agora, efetivamente, nos últimos 6 meses, eu criei uma personas e estou trabalhando com um grau de profundidade muito maior. E assim, é fantástico essa generação que ela faz, né? A generativa Claro. é uma outra coisa do que a assistente. Mas assim, vai ter tanta gente bugando de tantas formas que eu acho que uma das profissões que vão mais ser exigida nos próximos anos vão ser psicólogos. Sim. As pessoas estão bugando de todas as formas, de todas as formas. E o que é interessante do que você está comentando é, assim, estou trazendo pinçados agora do que a gente conversou. Pô, o camarada, ele para poder ser contemplativo, ele precisa ter um momento de silêncio. Então, quer dizer, eu estou falando que é o contrário do FOMO. O cara precisa fugir Sim. desse medo de perder alguma coisa. Legal. Aí eu falei que o cara precisa ter uma referência. E aí a gente está dizendo que esse mundo tem muitas referências, nenhuma delas são curadas. A gente precisa encontrar quem vão ser as referências com essa curadoria, dizer, esse vai ser minha referência para isso vai ser para aquilo. Agora você trouxe na conversa a ideia de falar o seguinte, cara, filtra o que é também, né? Porque assim, eu vou me envolver com o que eu quero me envolver, a intencionalidade por trás disso. E eu quero colocar uma pimentinha no nosso molho aqui, que eu acho que traz todo o brilhantismo do escritor, né? Porque assim, a gente precisa voltar a ler. Cara, Hum, porque assim, tudo que está sendo falado, apesar de serem propostas, aspas, novas, fecha aspas, elas vieram da base, e as bases estão todas nos livros. sim. Então, é interessante que, para eu não ser uma folha lançada ao vento para qualquer doutrina que surja, eu preciso ter ancoragem em fundamentos sólidos. E isso não vem com internet, isso vem com leitura. Você foi criada na casa do Rubem Alves, né? Então, cara, você sabe o quanto isso é profundo. Agora, eu quero trazer essa coisa do que a gente está conversando agora para a ideia de que as pessoas elas precisam vencer, mas para que elas vençam, elas precisam tomar o controle. E para tomar o controle, elas precisam ter consciência do que é que está fora de controle. Hum, Isso é difícil ser feito sem um psicólogo? A pergunta é complexa. é difícil. É, né? O Porque que você tem eu, ferramentas, né? muitas, assim. O que eu digo é o seguinte: quem tem acesso ao psicólogo, quem tem acesso a um mentor, hoje eu atuo nas duas frentes, tá comprando tempo, né? Porque o psicólogo, ele tem a capacidade de trazer esse nível de consciência para o seu ponto cego. E o mentor também. Ele vai te falar, não, eu venho do futuro para te contar que se você for por aí, talvez você bata umas cabeças desnecessárias. Olha aqui, foi o que minha psicóloga falou para mim na época que, por exemplo, que eu tava omitindo que eu era neta do meu avô. Não, o seu lugar é abraçando o seu avô, incorporando. E como eu sou feliz agora de poder falar dele em todo lugar, levar ele na minha mentoria, falo de pipocar o tempo todo. Então, o psicólogo, o mentor, ele vai estar nesse lugar de te mostrar os seus pontos cegos, de te trazer estratégias. E aí eu falo assim, talvez você chegue no mesmo lugar de quem faz terapia ou mentoria. Talvez, porque não é nem garantido. Uhum. Mas quando? Perdendo o quê? Sofrendo quanto a mais, né? Na minha história pessoal, logo que eu me formei, eu fui trabalhar como psicólogo hospitalar e fazendo a clínica, mas meu sonho sempre foi ter a minha clínica. Eu sempre, meu avô ele foi psicanalista por um período da vida dele, e ele tinha uma casa clínica que era incrível, assim, quando eu era criança eu amava ir lá, tinha um lago na frente, a sala dele era maravilhosa.
Eu amava. Isso, inclusive, foi uma das coisas, estar com o meu avô, os ensinamentos dele. Eu falei hoje para uma pessoa que eu estava conversando, ela falou: Nossa, meu Deus, eu me abri com você, eu nem te conheço. Eu falei: Não, mas é porque a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Sim. E desde pequena, meu avô falava: dois ouvidos, uma boca, dois ouvidos, uma boca. Ouça mais do que fale. Ele tem uma crônica famosa que chama Escutatória, que ele fala sobre isso também. Enfim, ele me influenciou muito a ser psicóloga, trazendo esse caminho. E aí, quando eu fui para psicologia hospitalar, eu fui por síndrome do impostor. Tipo, não vou dar conta de ser somente psicóloga clínica, autônoma, bancar isso no peito para uma recém-formada é Aham. muito. E aí, quando eu fiz essa mudança, 8 anos depois, e não foi assim um negócio leve. Lembra da metáfora da pipoca? Meu avô falava assim: a vida põe uns fogos pra gente, assim como o nascimento da minha tia com lábio leporino foi um fogo pra ele Uhum. pipocar numa versão que foi, nossa, uma versão incrível dele, ou a gente escolhe alguns fogos. Eu, por não ter bancado esse meu desejo de fazer essa migração e viver somente da clínica, a vida falou: querida, então vamos lá, vamos olhar pra isso? O que que aconteceu? 2020. Eu era psicólogo hospitalar e veio Covid. Uau. Onde eu fui parar? UTI, Covid, zona de guerra, cenário de guerra. Gente morrendo todos os dias na minha frente. Eu tentando implementar alguma coisa mais humanizada ali para as pessoas poderem se despedir de quem tá morrendo, dar uma força para quem tá ali vivo e precisa ver a pessoa. Enfim, aquilo foi o empurrão, né? Foi o fogo na bunda que eu precisava. Vamos! Você já não queria mudar? Agora você vai ficar aqui 1 ano trabalhando na UTI Covid sem vacina. Uau. Eu chegava em casa, eu já tirava toda a roupa, cortei meu cabelo curtinho para poder lavar o cabelo mais fácil. Foi um caos, assim. E aí eu falei, já queria, né? Agora a vida tá praticamente me empurrando. Vamos! Aí eu tomei coragem, meu marido me ajudou muito. E aí, quando eu fiz a transição, eu ainda achei que eu ia sentir falta de estar na psicologia hospitalar e sou muito grata. Foi incrível a estadia ali, eu ajudei muitas pessoas, mas eu não senti falta. Por quê? A minha versão mais autêntica é aqui. E aí, quando eu não senti falta, que veio a ideia da mentoria, porque eu falei, olha que doido, que por 8 anos eu achei que meu lugar único era estar aqui. Agora que eu estou aqui, isso já não me basta mais. Eu quero fazer um movimento parecido com o do meu avô, falar para mais pessoas, Uhum. ajudar mais pessoas, ajudar as pessoas a perceberem que depois do rompimento tem um lugar muito bom. Só que você tem que passar por esse fogo. Se a gente se imaginar o fogo ali, né, o grão de milho na panela, se ele fosse um ser vivo, nossa, ele vai pensar, eu vou morrer, mas de repente ele fala, Sou uma nova criatura. sou uma nova criatura. Ah! Então, aí quando você chega no nova criatura, você cria força. E aí foi aí que eu falei, preciso ajudar essas pessoas a transcenderem desse lugar e pararem de bater tanta cabeça ficando nesse modo de milho, nesses medos, nessa insegurança, nessa paralisia. Então é por isso que eu te falo, retomando a sua pergunta, quem tem um mentor, quem tem um psicólogo, compra isso. Compra uma pessoa que está segurando sua mão e falando, eu sei, É um acelerador, é né, um na tua acelerador. vida, é incrível, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Eu tinha a ideia no começo dessa nossa conversa que a síndrome do impostor era o cara que ele estava numa cadeira que achava que ele não cabia nessa cadeira. Mas você está me mostrando que existe também um outro cara, que é o cara que ele está numa situação porque ele acha que ele não é competente para mudar essa situação. Você acabou de trazer agora isso. Aham, Então, a síndrome do impostor é, cara, na verdade, você é uma águia, mas se comporta como uma galinha. E aí você quer isso, chegar pro cara e falar, cara, você é uma águia. isso. É isso? Perfeito. Eu uso um exemplo bem análogo que eu falo que o mundo te enxerga como um dragão bonito, imponente, forte, que tem a capacidade de voar, e você se enxerga como uma lagartixa pálida grudada na parede com medo de se mexer dali.
É igualzinho, mesmo exemplo. Sim, a síndrome do impostor, assim, a conceituação mais básica dela é justamente essa dificuldade de você se enxergar no tamanho e na potência que você é, mesmo você tendo evidências para isso. O mundo tá te dando sinais de que você é bom naquilo. Você continua não acreditando. Existe essa deficiência de acreditar no potencial que as pessoas estão falando. Parece contraditório porque as pessoas te dizem e você não ouve, você não aceita aqueles elogios, mas ao mesmo tempo você é muito mais sensível à crítica externa do que interna. Por quê? Porque você não construiu isso em Sim. você, trabalhando no seu autoconhecimento. Então você é muito vulnerável ao que os outros estão te dizendo, mas é como se você não conseguisse absorver aquele feedback, aquele retorno da melhor forma para te impulsionar. Agora foi muito rico porque fez bastante sentido uma psicóloga falando sobre isso, porque até certo ponto que a gente está conversando, surgiu nos últimos anos coaches. E os coaches que não tinham formação em psicologia e falando muitas coisas que são conectadas com o que a gente está conversando, sobre você desenvolver o seu potencial, você ir além. Agora, no momento que você trouxe essa fala, você não fez isso, mas você carteirou dizendo, cara, eu tenho ferramenta para buscar psicologicamente que o cara ele enxergue isso. Eu não estou só falando para o cara desafie-se, eu não estou falando para o cara comece a voar. Não é só um estímulo, não são palavras motivacionais. Sim. Você consegue trabalhar ferramentalmente esse cara com uma psicoterapia para que esse cara possa redescobrir-se, entender-se, destravar-se e aí sim ele ser esse cara que ele realmente pode ser. Perfeito. A metodologia que eu criei, ela tem 5 fases. Então, dentro dessas 5 fases, eu falo, eu não vou jogar ninguém aos leões sem preparar para a batalha. Não tem como, é uma responsabilidade você fazer isso. Vai! Você consegue! Peraí, que ferramenta você deu para essa pessoa? Sim. Exatamente. Então, o começo dessa trilha é justamente esse investimento em autoconhecimento, entender aqui, né, a mentoria focada na síndrome do impostor, então entender na sua história de vida, por exemplo, por que que você foi a pessoa que está sofrendo da síndrome do impostor? Como foi sua infância? Como foi o ambiente que você viveu? Como foi sua educação? Você tinha pais que eram ausentes e isso te deixou ali com essa sensação de realmente eu devo ser muito ruinzinho, ninguém tá prestando atenção, eu não sou digno de amor. Ou você teve pais que te cobram tanto que você ficou um viciado em tirar 10 e performar, e aí você pode se tornar um perfeccionista, um seguidor de regras nesse sentido. Você teve muita comparação. Às vezes, quem tem mais irmãos, um irmão mais novo, que tem irmãos que já estão ali fazendo coisas mais avançadas, vamos dizer assim, e aí, sem querer, claro, né? Muitas vezes os pais, sem querer, acabam Com todo o amor, comparando. porém. Sim, tentando acertar, mas às vezes cometem algum tipo de erro. Então, a gente olha muito para a infância nesse sentido, a infância sendo a base do que você pisa na vida adulta. A gente olha muito as crenças limitantes que a gente vai fazendo, essas coisas que você vai ouvindo e vai acreditando. Esses dias conversando com uma mulher, olha que coisa. Meu Deus, eu fiquei assim. É isso que faz uma crença limitante ser formada. Ela falando assim, ela tinha dificuldade de postar conteúdo nas redes sociais, ela estava lutando para produzir conteúdo. Aí ela falou, Mari, eu perguntando como é que tinha sido, você tem modelos de pessoas que te podaram em algum sentido? Ela, nossa, agora eu lembrei de uma coisa. A minha mãe sempre me falou que a minha vida não interessa a ninguém e a de ninguém interessa a mim. Eu falei, nossa, isso teve uma intenção de ensinar um valor, de, por exemplo, não fazer uma fofoca, alguma coisa Sim. assim. Só que acabou implantando na moça uma crença de que ela não era interessante. Como é que você vende na internet se você não se sente interessante? Ela falou, não consigo postar um stories. Todo stories que eu vou postar, eu me sinto ridícula. Eu falo, mas o que eu vou falar aqui? Ninguém tá nem aí, ninguém quer saber. Uma simples frase construiu uma crença gigantesca que limitou ela. Então a gente vai olhar para autoconhecimento, vai olhar para a crença, vai olhar para na mentoria, né, pensando nessas trilhas, vai olhar em
qual é o seu plano, para onde você quer ir, para você ter esse senso crítico, você não ficar vulnerável ali, o bonecão do posto, para onde soprar eu vou. Não, para onde você quer ir. A gente faz uma meta específica para cada mentorado, uma direção para ele seguir dentro da mentoria. E aí a gente vai dando essas ferramentas de enfrentamento. O próprio grupo é um espaço seguro, porque isso é uma coisa muito importante. Homens, muito mais do que mulheres, não falam sobre vulnerabilidades. É porque homens não têm vulnerabilidades. Uau! Essa daqui ficou um corte. Homem-Aranha. Essa ficou um corte. Ficou. Então é isso, as pessoas elas não têm essa questão de para onde eu quero ir, elas não têm direção, elas não sabem ter esse norte, aí você fica um seguidor de regras, você fica mais vulnerável à opinião alheia, você sofre. Então, a condução do projeto é todo nisso. E dando ferramentas de vários tipos. De você aprender a ser um analista do seu comportamento, de você entender que gatilhos estão fazendo você se sentir dessa forma, você dominar suas emoções. Isso que você falou uma coisa muito importante. Nós não somos a nossa emoção. A gente pode pensar o que a gente quiser. A gente só concretiza ela da cabeça para fora, quando vira um gesto, quando vira uma palavra, quando vira um comportamento aberto ao mundo. Senão, você pode estar aqui pensando qualquer coisa, imaginando qualquer coisa, ninguém nunca vai saber. Sim. Só que eu falo que a gente dá a mão para síndrome do impostor, para pensamento intrusivo, para coisas depreciativas. Então, olhe para os seus pensamentos. A gente deixa se instalar, né? A gente deixa se instalar o monstrinho que vai depreciando a gente. Você sabe que você trouxe a minha fala em relação ao atletismo que eu comentei, e o que faz mais sentido é que a maioria dos grandes vencedores olímpicos ou os ganhadores de recordes, eles falam, eu disse para o meu corpo, você vai aguentar porque eu domino sobre você. Isso. Que é o cara ali sempre fala, a frase é sempre, todos os caras falam isso, seja nadador, sejam atletas de qualquer tipo de área, eles falam, não, eu um pouco mais, porque assim, isso é muito legal quando eu entendi que é como se de repente você estivesse dirigindo um carro e aparecesse a luz vermelha do abastecimento, que a gasolina, o combustível entrou na reserva. Só que aquilo ali, na verdade, ele está só sinalizando porque ele não quer parar, ok, mas eu ainda tenho tantos quilômetros para seguir. Então, é isso que o corpo da gente diz para a gente, muitas vezes, pensando nessa minha analogia, né? Dizendo, cara, tá doendo, você precisa parar. Tá bom, mas eu posso mais, eu sei que você aguenta mais, você consegue mais. Perfeito. Fazendo um paralelismo com o psicológico, é isso, né? É você assumir esse controle, né? A análise do comportamento, inclusive, ela tem uma crítica ao mentalismo, que é essa palavra mente, mentalidade. Eu uso porque é muito comum. Uhum. Então, acaba que se você não falar isso, você perde Não é compreendida. É um jeito, né? Se você falar a sua mentalidade, se você for parar para o seu cognitivismo, fica uma coisa fora do senso comum, né? Ninguém entende. É isso. Mas mente, a sua mente tá te fazendo fazer um negócio. Na análise do comportamento a gente brinca, então tem um homenzinho com um guindaste guiando lá e você não tem controle? Você tem controle, você só precisa estar atento para isso. Você tá dizendo para mim que divertidamente não é real? Por aí. Não, mas é isso, né? Exatamente. Sim. Esse é o pensamento. Sim. As pessoas pensam que tem alguém dirigindo você, né? Mas, na verdade, é você que controla tudo, né? Exato. Você tá na central ali. Isso é muito maluco, porque tira você das suas justificativas. Isso. Porque você é senhor de si mesmo, você é o senhor dos seus atos, você controla tudo. Entendo que a gente pode ter diversos interferentes ali, cooperando negativamente para que você não assuma o controle, ok? Claro. Em muitos casos, a gente pode até precisar de algumas abordagens medicamentosas para poder dar esse controle. Em outros casos, algumas terapias com um nível de mais profundidade, ok? Mas você, em última análise, restituindo tudo isso, é o senhor de todas as coisas. Exato. Isso é doido. Uhum. Tá, vamos lá. Eu tô vendo que você é especialista nisso. Mas assim, eu sendo uma pessoa comum, eu não me autodiagnostico, não me autodiagnostico, é essa palavra, né? Uhum. Então, assim, se eu já me diagnostiquei, eu posso procurar você.
Mas e se eu não me diagnostiquei? Como é que eu acesso você? Você é uma pessoa que tem também a psicologia clínica ampla, independente de falar sobre a síndrome do impostor, e aí você consegue perceber? Como é que é isso? Sim, sim. Eu sou psicóloga clínica, Tá. sou formada, então, em análise do comportamento. Nós temos a nossa clínica, então, além de você conseguir me acessar, se você me acessar, você também acessa a minha equipe, porque nós temos profissionais incríveis lá no Espaço Colher o Dia, inclusive de áreas diferentes. Então, eu falo, olha, vem, conversa comigo, a gente faz uma triagem e aí eu te direciono. Se não puder ser eu te direciono para outras pessoas. Como eu me divido entre a clínica, os atendimentos e a mentoria, e a minha intenção é cada vez mais escalar a mentoria para poder falar para mais pessoas, eu tenho minha equipe, tenho meu marido, que logo vai estar conosco também, e eu direciono, mas eu atendo sim, atendo adultos, qualquer idade, atendo adolescentes, também faz tempo que não chega adolescente, acho que eles estão com medo de mim. Estão com medo de você? Porque agora eu tô mais chop-chop, né? Vamos pipocar. Mas eu atendo adolescentes, adultos e a mentoria, que é uma mentoria de 6 meses. Então, de 6 em 6 meses eu abro turmas novas. Uhum. Mas dá pra gente... Como as pessoas te acessam? Pelo meu Instagram. Que vai aparecer aqui, Isso. que vai estar na bio também, mas se Isso. você tiver lembrança de cabeça, pode falar pra gente também. Sou Mari Alves, só que tem S-O-U-L, Mari Alves. No Instagram e no TikTok é o mesmo. Sou de alma. Sou de alma. Isso é legal. Não tinha. Não Sou conseguiu Maria encaixar, você foi tinha, colocando até o que deu e foi o sou. Mas eu gostei, porque no final das contas, realmente eu vivo muito isso de corpo e alma. Sim. Eu vivo a psicologia, é minha paixão, eu sou apaixonada. Você fala, Mari, vamos ficar 5 horas aqui falando de psicologia? Uhum. Ô Mari, e lembrando que a grande sacada desse quadro é ligar para a sociedade. Você já falou, tudo que você falou aqui tem isso, essa abordagem de ligar para a sociedade. Sim. De um modo geral, você classifica que percentualmente... Estou criando um número, tá? Você tem liberdade para falar o número que você quiser e ninguém vai te questionar se está certo ou se está errado. Tem números oficiais. Tem números oficiais? Tem. De pessoas que sofrem síndrome do impostor? Isso. Tem. Pesquisas americanas. Ok. Tá? Sempre nos Estados Unidos. Sempre. Até porque as pesquisadoras pioneiras, lá em 1978, começou lá nos Estados Unidos o conceito. Mas as pesquisas americanas nos dizem que 70% da população já teve ou vai sentir a síndrome do impostor em algum momento da vida. Porque tem momentos que são muito mais gatilhos. Então, você falou, né? A síndrome do impostor é a pessoa não tá preparada ou não... A síndrome do impostor pode sentir todo mundo que ou já viveu ou está vivendo um desafio novo e que tá nessa sensação de será que eu dou conta? Então, uma promoção pode ser um momento gatilhaço do tipo... É muito doido isso, porque você fala, eu fui promovido. Em vez da pessoa comemorar e entender aquilo como um... Cara, você tem qualificação para ir num nível acima, automaticamente a pessoa fica desesperada e fala, fui promovido e agora eu sou capaz? Será que eu sou capaz? Vou dar conta, será? Será que eu vou dar conta desse novo cargo? Sendo que se a pessoa te promoveu, criatura, porque ela já viu esse potencial para isso, né? Então, entrar num curso novo, ser promovido ou fazer transição de carreira, são momentos ali de extrema aflição, em que qualquer pessoa, mesmo que nunca tiver sentido, tá muito mais propenso a sentir. Tá? Então, às vezes a pessoa sentir uma certa síndrome do impostor, até um nível, é padrão de qualidade. Uhum. Você se questionar, será que eu sou um impostor? Será que eu sou uma psicóloga que não se, né, que tá fingindo que é boa naquilo, que tá enganando os clientes? Se você pensar nisso, é como uma pessoa que tá indo fazer uma prova e estuda para a prova. É uma certa ansiedade que é positiva, que é o sistema de alerta. Não, eu quero ter qualidade como psicólogo, então eu vou me questionar, eu vou perguntar para os meus clientes, eu vou tentar avaliar de alguma forma a qualidade do meu trabalho. Assim como numa prova você recebe quando você tirou. Agora, síndrome.
Aí é sofrimento exacerbado, aí tem esses mecanismos que eu acabei nem falando muito, vou falar agora, aproveitar. São sinais e sintomas que você consegue pegar? Sim, sim. Como você percebe que você está sofrendo de síndrome do impostor? Primeiro, esse questionamento constante de serás? Será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Será que estão me vendo como uma pessoa que está mandando bem? Esses serás, esses medos, essa ansiedade que pode estar mais extrema perante uma entrega, alguma coisa. Dificuldade de se posicionar. Pensando muito no aspecto profissional aqui, mas vamos pensar que você pode sentir a síndrome do impostor para diversos papéis. Você pode se questionar se você é um bom pai, um bom marido, um bom amigo, qualquer um. Um bom cristão, por que não? Será que eu estou sendo coerente? Será que eu falo que eu sou cristão e eu pratico valores cristãos? Pode ser uma síndrome do impostor. Então, esses questionamentos, será? Procrastinações, mecanismos de sabotagem. O que acontece? A pessoa que sofre com síndrome do impostor, como ela quer ter garantia de que ninguém vai descobrir que ela tá sendo ruim naquilo, que eu não sou impostor, então eu preciso fazer tudo muito bem. Para fazer tudo muito bem, muitas vezes eu viro um perfeccionista. Eu levo muito tempo, eu centralizo tudo. Então, ser muito centralizador, ser muito procrastinador, ser muito perfeccionista. E as coisas se interligam, porque se o seu cérebro, a gente tá o tempo todo fazendo conta, mesmo que você não perceba. Se o seu cérebro percebe que você tá fazendo muito, tá tendo muito esforço para fazer uma dada atividade, ele vai falar: ai, não vai lá não, Rony, dá muito trabalho. Fica aqui no sofá hoje. Não vai lá gravar esse podcast, não. Sabe? E aí você abafa a atividade que te levaria para um patamar. Você procrastina aquilo. Ou você faz e você leva um tempo muito maior para terminar. Aí você muitas vezes nem termina, desiste no meio do caminho. Aí você se vê como um desistente, sua autoconfiança cai. Aí o novo desafio, você fala: eu acabei de falhar. Será que eu dou conta? Aí você nem começa. Então, esses mecanismos de sabotagem, de começar e não terminar, começar e se esforçar demais e ficar exausto, que pode te levar a um burnout, não dar seguimento, não ter essa resiliência de ir até o fim, também tem a ver com a síndrome do impostor. Questionar, será que realmente eu mereço ou será que foi sorte? Eu me peguei, uma amiga minha em 2020, me pegou, por exemplo, num questionamento. Eu tava conversando com ela e falei: nossa, que sorte que eu casei com meu marido, a gente se dá super bem, porque a gente tá aqui na pandemia, recém-casado. Falando desse aspecto, dela virou assim, ela é psicóloga também, né? Ela não deixou passar batida. Ela: sorte? Mas você é uma mulher incrível. Não é sorte, vocês se merecem. Aí eu: nossa, é verdade, não é sorte. Eu construí ser a mulher quem eu sou minha vida inteira e ele, o homem, e a gente merece estar junto. E aí você fica questionando se é sorte. Eu tô aqui porque eu sou boa ou porque minha tia veio antes e aí me convidou? Sabe? Isso pode ser muito massacrante. Que mais? Esses são os mecanismos principais dessas sabotagens principais. A síndrome do impostor, ela tem muito sofrimento, muita paralisia e muita sabotagem. Muitas vezes o medo de dar certo também é uma sabotagem, porque se eu vou e eu faço aquele movimento, e se der certo? Aí eu vou ter que romper mais uma camada para continuar. Então a dor desse rompimento, desse pipocar, desse voo, é tão grande na nossa imaginação que a gente prefere não fazer. Eu quero te agradecer pelo teu tempo aqui com a gente, muito agradável, um assunto super legal, conecta com os diversos outros quadros que a gente já gravou e episódios. Você até falou em certo momento aqui assim, imagina você chegar ao eu do futuro e falar para você: olha, melhor você não ir por aí. A gente tem inclusive um quadro chamado Vozes do Futuro, que a nossa percepção é de que a gente está dando algumas coisas para os nossos filhos, a gente está influenciando os jovens, mas e se de repente eles voltarem 30 anos no tempo, bater na nossa porta com um filho de 7 anos, com 37 anos e falar: cara, o que você está me dando hoje de formação, o que você está me dando de instrução não é suficiente para o que eu vou viver lá na frente. A gente brinca um pouco com isso e é muito legal. Sim. Isso é muito legal porque dá para trabalhar também questões ligadas à psicologia, porque a gente percebe que este mundo todo que a gente pintou aqui também faz parte do mundo dos pais. Claro. São pais
que querem viver livres, felizes e influenciar positivamente os seus filhos também. Então, assim, até o lance de... Acho que o síndrome de impostor para pai deve ser um negócio altíssimo. Sim. Altíssimo, né? Se cobram demais. Cara, e você quer dar o teu melhor, porque o teu amor está totalmente projetado sobre aquele ser, é um negócio incrível, né? Eu quero te agradecer pelo teu tempo, muito legal você estar aqui com a gente, espero que a gente possa ter novos bate-papos, depende da gente, o convite já está feito no ar, já para que possa aparecer aqui novamente. Você que assistiu a gente aqui, você já conhece o que a gente fala, né? Você tem que falar, curta, comente, compartilhe, manda para todo mundo que você conhece sobre esse assunto aqui e te agradecer novamente, dando um tchau para aquele pessoal ali, ó. Posso falar uma Claro. frase? O mundo está precisando de pessoas para nos ajudar a evoluir. E você aí que está nos assistindo, pode ser essa pessoa. Todo mundo tem algo para contribuir com o mundo para que o mundo se torne um lugar melhor. Eu acredito nisso. E só que para você fazer isso, para você tornar o mundo um lugar melhor, você precisa superar suas inseguranças e transbordar aquilo que você tem de melhor, levar a cura para o mundo. Então, vem pipocar com a gente. Bora pipocar. Vamos pipocar. Vamos pipocar. Valeu, gente. Valeu.